Quem nunca? Quem nunca mandou uma mensagem para a pessoa errada? Quem nunca publicou alguma coisa e segundos depois pensou: por que eu fiz isso? Uma declaração de amor de Shawn Mendes para Bruna Marquezine acabou gerando uma enorme repercussão. Em uma foto, o casal aparecia brindando com uma cerveja concorrente da marca representada pela atriz. Pouco tempo depois, a publicação foi apagada. Mas e se essa história não for sobre cerveja? E se ela revelar uma conversa muito maior? Porque quando alguém que é famoso erra, a internet costuma procurar culpados. Mas e se fizermos uma outra pergunta? O que esse erro revela sobre nós? Vamos traduzir essa conversa. A conversa visível. Uma foto, duas garrafas, uma marca concorrente, a foto é apagada, a internet explode. Essa é a parte que viralizou na internet. Mas existe outra conversa acontecendo. Uma conversa invisível, que não fala sobre cerveja, que fala sobre a nossa dificuldade em aceitar que pessoas públicas continuam sendo pessoas. É curioso como basta alguém conhecido cometer um deslize para começarmos imediatamente uma investigação. Quem errou? Quem deveria ter percebido? Quem vai pagar por isso? Enquanto isso, quase ninguém faz uma pergunta muito mais interessante. Por que o erro de uma outra pessoa desperta tanto interesse em nós? Só erra quem está vivendo. Tem uma frase que eu escutei do meu pai quando eu estava aprendendo a dirigir. Eu tinha acabado de dar uma pequena batida no carro, estava arrasada. Achei que ele fosse brigar comigo, mas meu pai apenas sorriu e disse: só bate o carro quem dirige. Naquele momento eu achei que ele estivesse apenas tentando me consolar, mas hoje eu percebo que ele estava me ensinando uma das maiores lições da vida. Só erra quem faz, só erra quem tenta, só erra quem trabalha, só erra quem ama, só erra quem cria, só erra quem está vivendo. Quem passa a vida tentando não errar, muitas vezes também passa a vida sem experimentar nada novo. O erro nem sempre é o fim. Quando um erro acontece, normalmente fazemos apenas uma pergunta: como isso foi acontecer? Talvez exista outra pergunta mais interessante: o que esse erro pode produzir daqui para frente? Nem todo erro acontece por um motivo, mas todo erro pode produzir aprendizado. A famosa tarte tatã nasceu porque duas irmãs deixaram as maçãs caramelizarem além do ponto. Na tentativa de salvar a sobremesa, inverteram a receita. Assim nasceu um clássico da gastronomia. A penicilina surgiu depois de uma contaminação inesperada em um laboratório. O post-it nasceu porque alguém tentou criar uma cola muito forte e conseguiu exatamente o contrário. Quantas descobertas importantes nasceram justamente porque alguém resolveu olhar para um erro de um jeito diferente? Talvez a pergunta não seja por que isso aconteceu, mas para que isso aconteceu? O que eu posso construir a partir disso? E se a corona fizesse exatamente o contrário? Foi aqui que eu comecei a imaginar uma possibilidade. E se em vez de esconder essa história, a corona resolvesse abraçar esse, entre aspas, problema? Imagine uma campanha. O Shawn Mendes segurando uma corona, a Bruna rindo e apenas duas palavras: quem nunca? Percebe a diferença? A campanha deixaria de falar sobre cerveja, passaria a falar sobre humanidade, porque ninguém se identifica com pessoas perfeitas. Nós nos identificamos com pessoas que erram, reconhecem, aprendem e seguem em frente. Talvez essa seja justamente a conversa invisível dessa história. O erro não precisa ser o fim da narrativa. Dependendo da forma como reagimos, ele pode ser o começo de uma história muito melhor. Talvez o maior erro dessa história não tenha sido uma fotografia. Talvez tenha sido acreditar que alguém pode viver sem errar. Errar, claro, gente, não é agradável, mas faz parte da experiência de quem está em movimento. Quem nunca? Quem nunca disse algo que se arrependeu? Quem nunca tomou uma decisão precipitada? Quem nunca olhou para trás e pensou: se eu pudesse, faria diferente? A diferença entre algumas pessoas e outras não está na quantidade de erros,
está na capacidade de transformar um tropeço em aprendizado. Por isso, antes de julgar o erro de alguém, talvez valha a pena fazer uma pausa, porque amanhã o próximo erro pode ser o nosso. E quando esse dia chegar, todos nós vamos desejar encontrar menos julgamento e mais compreensão. Agora eu quero ouvir você. Qual foi um erro que, olhando para trás, acabou abrindo uma porta importante na sua vida? Conta aqui nos comentários. Quem sabe a sua história não inspira outras pessoas. E se você gosta de enxergar as histórias por um ângulo diferente, se inscreva no canal. A gente está sempre aqui traduzindo a conversa invisível por trás de acontecimentos que parecem comuns, mas dizem muito sobre a forma como vivemos. Se você acredita que entender as pessoas é o primeiro passo para viver melhor, fique com a gente. Para acompanhar os próximos vídeos, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Adriana de Castro TV. Mais conexão, melhor comunicação. Até o próximo vídeo.